Eu tenho certeza que você já ouviu falar da guia de utilização, mas pode ser que você ainda tenha alguma dúvida com relação a este documento. E é por isso, então, que eu gravei esse vídeo especial para você, para te explicar tudo o que você precisa saber sobre guia de utilização, ou a famosa GU, como a gente costuma chamar. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente começar a falar propriamente da guia de utilização, a gente precisa se situar. Quando eu estou falando de guia, eu estou falando necessariamente dos regimes de autorização / concessão. Na verdade, do regime de autorização, né? Porque lá na minha concessão de lavra, eu já vou ter a concessão de lavra, né? A outorga do meu título para lavra, e aí eu não preciso mais de guia de utilização. Então, a guia de utilização, ela é requerida, né? E emitida e tudo mais, quando eu estou falando do regime de autorização de pesquisa, tá? Então, se é regime de licenciamento, PLG, não há que se falar, logicamente, em guia de utilização. E o que é esse documento? Bem, então, quando a gente está, né, nos regimes aí de autorização e concessão, qual que é a lógica? Primeiro, eu tenho um alvará de pesquisa, que, como o próprio nome diz, é para eu realizar a pesquisa ali dos bens minerais ou do bem mineral que está na minha área, e só depois, lá na concessão de lavra, que eu terei aí a autorização para lavrar, né, a minha jazida. No entanto, o que acontece, né? É um processo que demora um determinado tempo. Até eu requerer a minha pesquisa, do momento que eu requeiro a minha pesquisa, até eu obter lá a minha concessão de lavra, é um procedimento aí que pode demorar até décadas, ok? E aí eu precisaria esperar todo esse tempo para, de fato, começar a lavrar, né? Para abrir, de fato, a minha mina e tudo mais. É por isso, então, que foi criada a guia de utilização. O que é a guia? A guia é um documento que permite, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais antes da outorga da concessão de lavra. Repetindo, a guia é um documento que vai permitir que você faça a extração, que você faça a lavra dos bens minerais, mesmo que você não tenha aí a sua concessão de lavra, né? Antes de você obter a sua concessão de lavra. Então, ela pode ser solicitada desde a outorga do seu alvará de pesquisa até a fase de requerimento de lavra. Ah, já entreguei o meu relatório final de pesquisa, eu posso solicitar a guia de utilização? Sim, você pode tranquilamente solicitar a guia de utilização. Até a fase do requerimento de lavra, né, que é o momento exatamente anterior de você obter sua concessão de lavra, você pode requerer a sua guia de utilização, tá? Então, desde a outorga do alvará até aí a fase de requerimento de lavra, você pode requerer. A guia ela é emitida por um prazo de validade de 1 a 3 anos. E esse prazo é prorrogável uma única vez por até igual período. Essa foi uma novidade trazida pelo regulamento do Código de Mineração, Decreto 9406 de 2018, tá? Porque antes não existia essa limitação, né, de quantidade de guia que você podia ter num processo e quantas vezes aí você poderia, no caso a gente falava renovar, né, mas o termo correto é prorrogação. E aí o decreto 9406 de 2018, que é o regulamento do Código de Mineração, ele falou assim, olha, só pode ser emitida uma guia que vai ter validade de 1 a 3 anos e ela pode ser prorrogável uma única vez por até igual período. Então, veja, na melhor das hipóteses, né, eu terei uma guia de utilização aí por um prazo de 6 anos. E para quem não trabalha com isso e pode pensar, nossa, 6 anos é muito tempo, mas pode ser que eu não consiga a minha concessão de lavra nesse tempo. E às vezes eu já tenho lá, né, um empreendimento instalado e aí eu não posso continuar os trabalhos de lavra até obter a minha concessão de lavra, caso vença aí o prazo da prorrogação da minha guia, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, um assunto polêmico que eu vou deixar para um outro vídeo. O importante nesse vídeo é que você saiba disso, né? Que a guia emitida por um prazo de 1 a 3 anos, ela é prorrogável uma única vez
por até igual período, tá? A guia, ela é prevista lá no artigo 22, no parágrafo 2º do artigo 22 do Código de Mineração, e isso que eu te contei agora, né, da validade e da única prorrogação, está lá no artigo 24 do Regulamento do Código de Mineração. Você também precisa ler os artigos 102 a 122, anota aí, 102 a 122 da Portaria da NPM 155 de 2016, que tem lá os requisitos, né, que você precisa cumprir para requerer a sua guia de utilização e tudo mais relacionado a isso. Um outro documento, outros documentos muito importantes que você não pode deixar de conferir são as notas técnicas números 5 e 6 de 2021, que foi feito aí por um grupo de trabalho especial da ANM, tá? Por que essas notas técnicas? Porque em 2020, a ANM publicou a resolução número 37, que modificou algumas coisas ali, né, muitas coisas, com relação ao procedimento aí da guia de utilização. Só que aí com essas modificações ficaram algumas dúvidas no ar, tá certo? E aí então a ANM reuniu aí um grupo, né, de trabalho para que emitisse um entendimento dessas modificações, né, trazidos aí por essas modificações. Foi gerado então as notas técnicas 5 e 6, tá? Dá uma olhada também nesses documentos para você entender melhor aí a guia de utilização. Lembra que eu falei que a guia ela é emitida em caráter excepcional? Então, lá na portaria da NPM 155 de 2016, vem as situações excepcionais que você pode pedir a sua guia de utilização. Então, sempre que você faz um requerimento de guia, você tem que basear o seu pedido em algumas dessas situações, como, por exemplo, a guia ela pode servir para aferição da viabilidade técnico e econômica da lavra, tá? Então, você pode solicitar uma guia de utilização para você ver na prática ali, né? Não só no seu planejamento, mas para você ver na prática ali qual que é a viabilidade técnica e também a viabilidade econômica da sua lavra, tá certo? A guia também pode ser utilizada para extração de substâncias minerais para análise e ensaios industriais antes da outorga da concessão. Então, muitas vezes, você precisa tirar um volume considerável, né, do seu bem mineral para você fazer ensaios de beneficiamento, para você fazer testes, né, diversos, e aí você precisa, então, da guia de utilização, né, uma outra situação excepcional, em que você pode basear aí o seu requerimento de guia de utilização, tá? Bom, tem mais situações excepcionais. Confere lá na portaria da NPM 155 de 2016, quis trazer apenas alguns exemplos para você. Quais são as substâncias e quantidades permitidas no meu requerimento de guia de utilização? Bem, lá no anexo 4 da portaria da NPM 155 de 2016, a gente vai falar muito dessa portaria aqui nesse canal, né? Porque realmente tem muitas informações lá. Vem as substâncias e as quantidades máximas permitidas, tá? Aquela quantidade, ela se refere à quantidade anual de minério extraído. Não é de volume movimentado, é de minério extraído. No entanto, se eu quiser solicitar uma substância que não tenha nessa tabela, eu posso fazer isso. E aí vai ser analisado pela diretoria colegiada. Eu posso também requerer um volume maior do que está lá naquela tabela e também vai ser analisado pela diretoria colegiada. Eu tenho, né, que nesses casos, logicamente, justificar o meu pedido. Por que eu estou pedindo ali uma maior quantidade daquela que a norma já me permite. Mas é possível, você pode pedir, tá? É só justificar o seu pedido ali tranquilamente que você vai conseguir. E agora algumas orientações, tá? Mais voltados aí para a parte prática de quem atua aí ou com consultoria, né, ou atua diretamente em uma empresa. Quando você vai solicitar uma guia de utilização, você tem que ver se consta aquela substância no seu alvará de pesquisa. É muito comum a gente requerer um alvará de pesquisa para uma determinada substância e a gente encontra uma nova substância, né? Se você vai requerer uma guia de utilização para uma substância que não consta no seu alvará de pesquisa originalmente, você se lembre de comunicar, então, nova substância antes de fazer esse requerimento de guia.
Lembrando, na verdade, que esse comunicação de nova substância deve ser feita, né, para a ANM assim que você descobre essa nova substância na área. Uma outra dica, antes de você fazer o requerimento de guia de utilização, é você fazer uma análise prévia, né, do local aí que você vai requerer, né? Porque quando você faz requerimento de guia, você indica aí os locais, né, as coordenadas ali, os pontos que você está requerendo aí a sua guia de utilização. Então, é interessante você fazer uma análise prévia, principalmente no quesito ambiental, porque a partir do momento que você tem uma guia de utilização, você precisa também dar licença ambiental para realizar aquela atividade. Então, se você não faz essa análise prévia, talvez você peça ali uma guia de utilização, né, em um local que talvez tenha alguma restrição ambiental, né, que vai ser mais difícil licenciar ou que vai ser mais demorado. Então, é importante que você faça essa análise. Com relação à pessoa física ou pessoa jurídica, já me perguntaram, Júlio, pessoa física pode requerer guia? Pode, não há nada na norma que impeça uma pessoa física, né, titular do direito minerário, requerer uma guia de utilização. No entanto, não é nem um pouco aconselhável. Por que isso? Porque é bem provável que você não consiga uma licença ambiental em nome de pessoa física, né? Você vai ter que fazer essa alteração. Na hora de você pagar os seus impostos, né, fazer contratação aí de pessoal, é muito mais complexo e muito mais caro, tá certo? Então, a minha dica é, se você tem um alvará de pesquisa em nome de pessoa física e você quer fazer um requerimento de guia de utilização, a minha dica é que você faça uma sessão para a pessoa jurídica e só então você requeira a sua guia de utilização. A guia de utilização é um documento que, apesar de ser emitido, né, em caráter excepcional, é um documento muito importante porque ela viabiliza aí o seu empreendimento antes da sua concessão de lavra. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários, dê um like neste vídeo que foi feito com muito carinho para você, compartilhe também com seus amigos e, mais importante, se inscreva aqui no canal, que todas as vezes que tiver um vídeo novo, você será notificado. Um abraço e até a próxima!